Supere os obstáculos. A principal diferença entre o rico e o pobre é a maneira como administra seus medos. Mesmo que as pessoas tenham estudado e se tornado financeiramente proficientes, ainda podem enfrentar obstáculos para alcançar a independência financeira. As 5 principais razões que levam pessoas proficientes em termos financeiros a não desenvolver uma coluna de ativos significativa, que poderia render um bom fluxo de caixa. Essas razões são medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Supere o medo. Nunca encontrei alguém que gostasse realmente de perder dinheiro. E em toda a minha vida, jamais conheci uma pessoa rica que nunca tivesse perdido dinheiro. Mas vi uma porção de gente pobre que nunca perdeu um tostão. Quero dizer, nunca perdeu investindo. O medo de perder dinheiro é real. Todo mundo tem, mesmo os ricos. O problema não está no medo, está na maneira como lidar com as perdas. É a maneira como lidar com o fracasso que faz a diferença na vida das pessoas. A principal diferença entre o rico e o pobre é a maneira como administra o medo. Não há nada de errado ter medo. É até aceitável quando se trata de dinheiro. Somos todos heróis em algumas circunstâncias e covardes em outras. Vamos dar um exemplo. Uma enfermeira de um pronto-socorro, quando vê sangue, entra em ação, mas quando falo de dinheiro, ela sai correndo. Quando vejo sangue, não fujo, desmaio. Cada pessoa tem suas fobias distintas e bem real, e às vezes machuca muito. No contexto em que estamos falando, investir causa muito pavor em certas pessoas. A maneira de suavizar é começar cedo. Quando se começa cedo, podemos renunciar a altas rentabilidades e deixar o tempo se encarregar. Por outro lado, quem começa tarde não tem o tempo a favor. Então, tem que se expor a uma quantidade de risco que não está acostumado a ver, e isso incomoda. Existe um ditado que diz: todos querem ir ao céu, mas ninguém quer morrer. Todos sonham em ser ricos, mas têm pavor em perder dinheiro, então nunca chegarão no céu. Supere seus medos, aprendendo a lidar com seus riscos, perdas e fracassos. Supere o ceticismo. O céu está caindo! O céu está caindo. Acredito que uma grande parte já deve ter visto esta historinha, que foi feita em forma de desenho animado. Historinha do galinho Chiquiliro, que corria em torno do quintal anunciando o fim do mundo. Todos conhecemos gente assim, mas todos nós temos um Chiquiliro dentro de nós. Todos nós parecemos com um galinho pessimista quando o medo e a dúvida obscurecem nossos pensamentos. Todos temos dúvidas. Não sou inteligente. Não sou tão bom assim. Fulano é melhor do que eu. Nossas dúvidas muitas vezes nos paralisam. Jogamos o jogo do "e se?". E se a economia entrar em colapso, logo depois de eu fazer investimento? E se não conseguir pagar minha casa? E se as coisas não funcionar como planejado? E se meus amigos virem fracassar? Isso nunca dá certo. Você não sabe o que está falando. Essas palavras de dúvidas muitas vezes nos calam tão profundamente que deixamos de agir. Um sentimento horrível aperta nosso estômago. Às vezes, nem conseguimos dormir. Não seguimos adiante de modo que ficamos com a segurança e abandonamos as oportunidades. A maioria das pessoas é pobre porque, quando se trata de investir, o mundo está cheio de chiquiliron que correm gritando: "O céu está caindo! O céu está caindo!" E os chiquiliron atingem seu objetivo, porque todos somos um pouco pessimistas. Muitas vezes é necessário coragem para não permitir que rumores e anúncios que tudo está se acabando afetem nossas dúvidas e medos. Mas um investidor experiente sabe o que parece ser o pior dos tempos é realmente o melhor momento para agir. Quando todo mundo está correndo em pânico, são eles que enchem o carrinho de oportunidade. Quero ressaltar que são essas dúvidas e esse ceticismo que mantém muitas pessoas na pobreza, correndo atrás da segurança. O mundo real está aí, esperando que você enriqueça.
Não deixe os ruídos te afetarem. Busque conhecimento e acredite em você. Se no meio do caminho cair, levante e continue andando. Supere a preguiça. Pessoas ocupadas são com frequência as mais preguiçosas. Hoje, o que mais tem são pessoas ocupadas para cuidar do seu emprego, da sua saúde, das crianças e, quando não, estão ocupadas assistindo televisão ou jogando. Contudo, sabe que na verdade estão fugindo de algo importante. Essa é a forma mais comum de ócio, a preguiça de agir, transformada em ocupação constante. E agora, qual a cura para isso? A resposta é: um pouco de ambição. Muitos de nós fomos educados pensando que a ambição é ruim. Pessoas gananciosas são más, dizia minha mãe. Contudo, todos nós temos o desejo de possuir coisas belas, novas e empolgantes. Para manter esse desejo controlado, muitas vezes os pais encontram formas de suprimir esse sentimento com culpa. Você só pensa em você mesmo. Você quer que compre o que mesmo para você? Repetia meu pai. Pensa que fabricamos dinheiro? Que dinheiro dá em árvore? Você sabe que não somos ricos. Não eram tantas as palavras, mas o sentimento de culpa acaba nos congelando e nos tornando fracos. Para nos tornar pessoas fortes, nunca podemos deixar que as palavras "não posso arcar com isso", "não posso comprar", atingem nosso comportamento, mas temos que pensar: como posso fazer para resolver isso? Como posso comprar isso? Tendo pensamentos assim, nos tornamos criativos, obstinados a realizar os sonhos. Não posso arcar com isso também traz tristeza. Uma sensação de desamparo que leva ao desânimo e muitas vezes à depressão. Como posso arcar com isso? Abre oportunidades empolgantes e sonhos. Repetir essas palavras para as crianças só irá torná-las fortes, dinâmicas e animadas. Nunca dê nada de mão beijada, mas lhe pergunte: como você pode resolver isso? Ative o lado criativo do cérebro desde pequeno e terá um adulto independente em todos os sentidos. Supere os maus hábitos. As nossas vidas é mais um reflexo dos nossos hábitos do que da nossa educação. Deixe-me dar um exemplo. Quem aqui queria ter o corpo do Arnold Schwarzenegger? Acredito que a maioria queria, mas como faço para conseguir? Lendo sua biografia, percebe-se que era magro e fracote, mas sua força de vontade o fez malhar todos os dias para conquistar seu objetivo. Agora te pergunto, será que é mais fácil ficar numa mesa de bar tomando cerveja ou ir à academia malhar? Este é um exemplo de comportamento controlado pelos hábitos. Levando esse paralelo para nossas finanças, lhe pergunto: quando paga suas contas? No início do mês. E sobra alguma coisa? Pouco. É por isso que a maioria tem dificuldades. E sendo assim, a maioria tem maus hábitos. Se a maioria paga as contas primeiro, então eles se pagam por último. Isso se sobrar. Então, se me pagar primeiro, como irei pagar as contas que não param de chegar? Será que não deveria pagá-las? Claro que não. Acredito firmemente em pagar minhas contas no prazo. Só que me pago em primeiro lugar. Mas o que acontece se o dinheiro não for suficiente? A mesma coisa. Primeiro pago a mim mesmo se tiver pouco dinheiro. Minha coluna de ativos é muito mais importante do que o governo. Mas se não pagar, o governo irá atrás. Sim, e por acontecer isso, a pressão para pagar meus credores e impostos é tão grande que me obriga a buscar outras formas de renda. A pressão para pagar se torna uma motivação. Então não perca seus sonhos de vista, foque sua visão no horizonte e faça o que tem que fazer para conquistá-los. Supere a arrogância. Muita gente usa a arrogância para esconder a própria ignorância. Há muitas pessoas no mundo do dinheiro e das finanças que não têm nenhuma ideia do que estão falando. A maioria ficam fazendo discursos com palavras complicadas
parecendo que são especialistas no assunto. Contudo, muitas das vezes são discursos vazios, enfeitados que parecem ser ótimas ideias. Exemplo de um vendedor de carros usados. Fala sobre o modelo com estilo, mas não sabe realmente se o carro está em bom estado. O que adianta o modelo ser bom, mas o antigo dono não cuidou? Temos que ir a fundo antes de realizar algo. Nunca pare de estudar, mesmo achando que se tornou um especialista. Não se torne um arrogante. Se gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e já deixe seu like. Desde já, muito obrigado.